Olá, pessoal! Então, agora iniciando a aula de história, que é uma história um pouquinho antiga, mas muito curiosa. Nessa viagem agora que a gente vai embarcar, vocês vão conhecer um pouquinho como surgiu as cidades. Então, acompanhe com a tia Kézia na página 6 do capítulo 5, o caderno 2. Foi uma tarefa de folha para vocês, com essas orientações, para já iniciarmos o novo livro, que é o caderno 2, tá certo? Então, hoje nós vamos iniciar o caderno 2 de história, tá bom? Com uma história que todo mundo já conhece, mas a gente vai relembrar, tá certo? É uma história que aconteceu há 1500 anos, em meados de 1500. Então, quem chegou nas terras brasileiras durante esse período? Pedro Álvares Cabral. Os portugueses chegaram às terras brasileiras e encontraram aqui os nativos. Quem eram os nativos? Os povos indígenas. Sim, quando eles chegaram aqui, os povos indígenas já ocupavam o território brasileiro, já exploravam nossas terras, nossas matas, mas eles já se concentravam e já viviam de uma maneira diferente desses europeus, tá bom? Quando os portugueses chegaram aqui, chegaram com um novo estilo de vida, um estilo que os nativos não eram acostumados, um estilo de vida que os indígenas nunca tinham vivido. E quando esses dois povos diferentes, o branco, que era os europeus, e os nativos, que eram os indígenas, se encontraram, eles se assustaram. Um se assustou com a maneira e a forma de vida que o outro vivia. E o outro se assustou com a forma e a maneira de vida que o outro vivia. E foi aquela confusão. Alguns nativos, que são os indígenas, correram para dentro das matas e para lá sumiram. Muito assustados, com medo, porque eles não sabiam que povos eram aqueles e o que eles queriam fazer lá. Então nós vamos começar o livro na página 6 e 7, contando sobre o surgimento das primeiras cidades. É claro que os povos que já habitavam as terras brasileiras viviam de uma forma diferente dessas dos europeus que estavam chegando. Então, eles viviam em comunidades, viviam em aldeias próximas dos rios. Já os europeus que estavam chegando viviam em casarões, viviam de uma forma diferente daqueles nativos. Aí diz assim, um textinho lá na página 7, que com a chegada dos portugueses em meados de 1500, o atual território brasileiro, a organização do país se transformou. Antes dos europeus, os povos nativos que ocupavam esse território tinham outra forma de organização. Eles viviam em diferentes aldeias ou em comunidades perto do rio. Hoje em dia, a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas nem sempre foi assim. Existem cidades enormes, existem cidades menores, existem cidades com muitos habitantes e existem cidades com poucos habitantes. O nosso território brasileiro, ele é imenso e ele é composto por estados, municípios, cidades e nem todas são iguais. Cada uma tem a sua maneira de viver, tem o seu jeito de dia a dia, de como vivem. Então, isso vai depender de cada região. Então, o povo brasileiro, ele é um povo que é uma mistura de vários outros povos, e é por isso que em cada região a gente vê uma maneira de se comportar e de viver diferente, tá? Então, as primeiras cidades, não pense você que a nossa cidade, Parnamirim, surgiu já assim,
grande, bonita, organizada, ela não surgiu assim. Tudo tem uma história, tudo teve um início para acontecer. E a nossa cidade, ela tem a sua história. Na página seguinte, página 8, vem contando aí sobre explorar novas terras. E o que era explorar novas terras? Tia Kézia vai iniciar fazendo uma perguntinha. Você consegue imaginar como era o território que hoje chamamos de Brasil quando os portugueses desembarcaram aqui em 1500? Imagina aí. Como é que era o Brasil? Como é que eram nossas terras? O que tinha nas nossas terras? Certamente é possível imaginar que não existia casas grandiosas, mansões, prédios, apartamentos. Você não vai conseguir imaginar isso, né? Porque eu consigo imaginar muito mato, muita construção simples e não coisas muito grandes, porque a tecnologia ela chegou logo depois, bem depois. E aí ele diz, a primeira vila portuguesa surgiu em 1532, onde viria a ser muito mais tarde a cidade de São Paulo. Então, São Paulo, ela era o quê? Era uma vila. E logo depois foi que ela se transformou em cidade. O vilarejo chamava-se Vila de São Vicente e depois passou a ser chamada de Cidade de São Paulo. Como Portugal tinha interesse em manter o território e comercializar as riquezas encontradas por aqui, os portugueses passaram a chegar em maior número. Assim, novas vilas e cidades foram construídas. Inicialmente, essas construções elas foram erguidas, em sua maioria, aonde? No litoral, já que o nosso Brasil, nosso país, ele é um país litorâneo, ele é cercado por água, por mar. Então, quando esses portugueses, esses europeus chegaram às nossas terras, eles chegaram pelo mar, através de quê? De barcos, de embarcações, de caravelas, tá bom? E aí, já havia algumas construções pelo litoral, que eram as construções mais simples. Já que os portugueses chegavam pelo mar, para eles era mais fácil o quê? Eles se concentrar e viver ali próximo ao litoral, certo? Que foi as primeiras construções. Aí tem um mapa na página 8, que ele mostra os primeiros, o povoamento, né, quando foi povoado, nos primeiros anos de 1500. Aí mostra aí Natal, Fortaleza, Belém, São Luís, Olinda, Salvador, Ilhéus, Santa Cruz, Porto Seguro, Vitória, Espírito Santo. Então ele mostra aí, ó, o litoral todinho, à beira do oceano, ó. Aqui essa parte todinha aqui. No livro de vocês vão ver melhor, sendo povoada, tá? Porque os europeus, eles se concentravam primeiro lá, justamente porque eles vinham em embarcações pelo oceano, tá bom? Na página seguinte, tem uma leitura para vocês realizar, que é sobre as gotinhas de saber, a relação entre indígenas e portugueses. Como foi a relação entre esses dois povos? Tia Kézia vai ficando por aqui, eu vou deixar a leitura com vocês. Vocês vão ler e vão responder, de acordo com as orientações, a tarefa que foi em folha, tá bom? Relacionado a essas páginas. No mais, a nossa aula de história é essa, por enquanto, mas tia Kézia irá retornar, tá bom? Com esse conteúdo de outra forma. Tá? Então, bom estudo, façam tudo direitinho, prestem atenção e é só seguir as leituras, tá certo? Boa leitura, bom estudo e tenham um bom dia. Tchau, tchau.